Normal isso. Muitas pessoas da vila comentam que sou uma velha muito sorrateira. Ela animada, para gargalhar em seguida. O viajante não conseguiu evitar de também sorrir. Mas me diga, meu jovem, o que lhe aflige? Saudações, aventureiros. Sejam bem-vindos à Taberna Clube da Boina. Eu sou Hagster, o bardo. E hoje eu tenho uma boa história a contar a vocês. Ah, mas antes disso, não se esqueçam de deixar o seu gostei e de se inscrever no canal. Agora, acomodem-se e eu irei começar. Ano 1002. Costa Oeste. Ducado de Fey. Vila Árvore. Ficou sabendo? Disse o taverneiro enquanto secava o caneco de cerveja com um pano limpo, entregando-o em seguida para o cliente à sua frente. Um homem que atualmente não parecia ter mais que 30 primaveras. A barba castanha estava por fazer, e o cabelo preto ocultava um pouco seus olhos, mas não disfarçava as grandes oneiras marcadas em sua pele parda. Usava uma grande capa de viagem marrom cobrindo todo o corpo. Dizem que foi o herói da profecia que demandou aqueles dragões das trevas. Como é mesmo o nome deles? Plagueis. Ouvi de alguns pesquisadores na caravana onde eu estava, disse um sujeito que acabava de sentar ao lado do primeiro. Usava uma rica túnica na cor rosa com detalhes em verde. Tinha ares de mercador, e sua voz despreocupada tinha um cansaço incutido, talvez de sua extensa viagem. Seus dreads alcançavam a cintura, pele negra como obsidiana, além de olhos verdes. Dava a impressão de ter cerca de 30 primaveras. Vou querer um copo também, ô taverneiro. O atendente, que tinha um corpo forte, que parecia passar dos 2 metros de altura, afirmou com a cabeça sorrindo. Tinha 2 caninos que insistiam em escapar da boca, o que, junto de sua corpulência, parecia indicar uma ascendência meio orc. Tinha um pequeno tufo de cabelos loiros no alto da cabeça e sua pele possuía um aspecto levemente esverdeado. É pra já? Disse enquanto já enchia um outro caneco no barril. Pelo que soube, eles estavam se juntando para atacar uma região próxima dessa vila. Qual era o mesmo nome? Comentava pensativo. Era a cidade de Orsten, aquela que é conhecida por ter uma torre de pesquisa sobre os dragões. Comenta o viajante com a voz baixa. O atendente olha para ele, afirmando com a cabeça. Entrega a caneca para o mercador, que já aproveita para sorver uma boa quantidade de seu conteúdo. Não havia ouvido muita coisa sobre esse herói antes, mas ele parece ser poderoso. Para conseguir peitar um bando de dragões? Diz o loiro. Um bando de dragões? Ha! Duvido! Na certa estão exagerando essa história. Esbraveja o mercador. Havia entornado toda a caneca e parecia um pouco alterado. Por favor, como é mesmo o seu nome? Pergunta para o atendente. Sou Acto. Pode deixar que lhe servirei outro copo. Fala pegando o caneco e enchendo novamente no barril. Não sei. Eu nunca tinha ouvido uma história assim. Talvez seja verdade. Mas o que será que aconteceu com os dragões? Dizem que ainda estão vivos. Sabe de alguma coisa, viajante? Perguntou se dirigindo ao sujeito de capa de viagem. Ele estava sorvendo do conteúdo de seu caneco. Não parecia ter pressa. Era alguém que parecia vir de bem longe. Inspirava bastante curiosidade. Apesar disso, o mercador ao seu lado não prestava muita atenção a ele, preferindo encarar a substância em seu copo. Apenas que esse bando ter ido para o norte, mas tampouco entendo o motivo do herói não tê-los matado. Diz o viajante com a voz sussurrada. E será que esse tal herói é capaz de abater um dragão? Esbraveja o mercador. Seus dreads se agitavam conforme ele se movia em sua fala. Olha, garoto, não sei se sabe, mas dragões possuem uma pele muito dura. Suas escamas são feito aço, e olha que nem estou falando daqueles que são literalmente feitos de metal. Exclama. Já havia bebido quase todo o conteúdo do segundo caneco e parecia bastante embriagado. Olha, eu não posso discordar, mas pelas lendas, disse que o herói possui uma lança capaz de perfurar qualquer dragão. Comenta Acto pensativo. Um disparate! Conheço a lenda dessa lança e estão fazendo confusão.
Fala o mercador gesticulando com a mão livre. Ela pertence a uma guerreira do norte, conhecida nas lendas como pescadora de lagartos. Estão juntando as lendas. Pelo que eu soube em minhas andanças, ela teria morrido recentemente. Comenta o viajante. Seu pensamento parecia longe. Os outros dois olharam surpresos para ele. Se percebeu os olhares, não demonstrou. Limitando-se em sorver mais de sua bebida e comer do prato que Acto havia lhe servido de janta. Impossível! Ela é conhecida como uma guerreira imortal e invencível. Não tem como ela ter sido morta por um dragão. Ela, sim, é alguém em quem eu apostaria minhas fichas contra essas bestas. Desse herói não temos nada palpável. Ele nem sequer matou essas criaturas. Reclama alto o comerciante. Dizem que ela foi capaz de invadir um covil desses Plagueid e matou uma centena desses dragões. Comentou o atendente animado. Ele havia retomado a tarefa de secar os copos. Porque a solução para tudo é matar. Comenta o viajante. Não parecia estar se dirigindo a nenhum dos dois em especial. Só porque não houve assassinatos, significa que não resolveu o problema? Os outros dois olharam novamente para ele. O mercador já tinha expressão fechada, incomodado com o viajante. O resto da taverna estava um tanto quanto tumultuado naquela noite, com diversas pessoas conversando nas mesas enquanto bebiam e jantavam. Uma mulher ruiva que parecia ter vivido 20 primaveras atendia as pessoas para pegar os pedidos. Não haviam bardos naquela noite para entreter a plateia, mas havia muita conversa preenchendo o ar, o que fazia o estabelecimento nunca ficar completamente silencioso. Ei, cara, do que está falando? São só dragões! Reclama o comerciante, esvaziando sua terceira caneca. Certamente já havia bebido demais. E será que não é esse o tipo de pensamento que leva os dragões a matarem os seres humanos de maneira tão displicente? Afinal, são apenas humanos. Exclama com a voz alterada o viajante. A sua voz, que até o momento era sussurrada, acabou por ecoar no ambiente, chamando a atenção de algumas pessoas ali, que viraram para observar se estava ocorrendo uma briga. O viajante murmurou um pedido de desculpas e deixou no balcão as moedas para o pagamento pela refeição e bebida. Levantando-se dali em seguida, Acto percebeu que, apesar de ter comido tudo com afinco, a porção de pernil de porco era a única coisa que sobrava no prato, intacta. Os jovens de hoje subestimam tanto a ameaça dracônica. No meu tempo, todos éramos treinados com o mínimo de noção de como lutar contra um dragão, e assim talvez ter uma chance de matá-lo. Esbraveja o mercador. Ele soluçava um pouco devido à embriaguez. O atendente sorriu para ele, mas estava pensando sobre o que o jovem havia dito antes de sair. O viajante que havia saído da taverna cruzava a pequena vila com velocidade. Estava tarde, mas queria espairecer e organizar os pensamentos. Acabou indo parar no único lugar que havia lhe vindo à mente. O morro alto que havia visto quando estava chegando à vila, que parecia também ser o ponto mais alto da região. Lugar que estava completamente banhado pelo luar. Era noite de lua cheia, então o ambiente estava bem iluminado. O espaço em cima daquele monte era bem plano, tendo inclusive um amontoado de árvores e plantas como se fosse um pequeno jardim, além de um lago cristalino que refletia a própria lua. Observando agora de perto, ele estava maravilhado com a beleza do local. Sentia uma grande felicidade e calma agora que estava nesse ambiente pacífico. Sentou-se recostado a uma pedra grande que havia por ali, e, em seguida, pegou um caderno de dentro de sua bolsa de viagem. Preenchendo as páginas, haviam diversos desenhos de inúmeros cenários, todos muito bonitos e detalhados. Pegou então um pedaço de carvão e começou a rabiscar a folha olhando para a lua. O sujeito ficou tão distraído com sua obra que, quando percebeu, a lua já estava alta no céu. Já devia ser bem tarde. Percebeu que havia conseguido acalmar os pensamentos, mas acabou por suspirar pesado. Sua arte é muito bonita, meu jovem. Fala uma voz suave, mas que parecia pertencer a uma pessoa já de idade. O viajante se vira assustado, para então dar de cara com uma senhora já de vasta idade, cujos cheios cabelos cacheados eram completamente grisalhos. Era como se eles refletissem o prateado da lua. Ela sorria carinhosamente,
e isso evidenciava diversas rugas e uma extensa vida cheia de sorrisos. Ela estava ao seu lado, e usava um manto marrom comprido com o capuz abaixado. Ele se perguntava como ela havia se aproximado sem que ninguém notasse. Ah, obrigado. Desculpe, não reparei quando a senhora chegou, disse ele. Normal isso. Muitas pessoas da vila comentam que sou uma velha muito sorrateira. Comenta ela animada, para gargalhar em seguida. O viajante não conseguiu evitar de também sorrir. Mas me diga, meu jovem, o que lhe aflige? O viajante, que ainda estava sentado, guardou o caderno enquanto pensava no caminho que havia passado até agora. Olhou para a senhora, que tinha olhos castanhos, que exalavam gentileza, e sentiu que precisava se abrir com alguém. Porque para todo mundo, a única solução que existe é a matança. Tudo sempre se resume em quem mata quem primeiro. Estou cansado desse ciclo terrível, mas me pergunto se estou tão errado em pensar assim. Comenta triste ele. Uma leve brisa passou por aquela montanha. Era primavera, e apesar da noite estar meio fria, o vento era quente. A senhora então mostrou o que tinha na mão e convidou-o com a que estava livre. Vim a este monte para colher o alecrim esmeralda. Só deve ser colhido em noites de lua cheia como essa. Venha ajudar essa velha com essa tarefa, convida ela sorrindo. O viajante retribuiu o sorriso. Afinal, não havia motivo para não realizar aquela tarefa. Essa situação o lembrava de sua falecida avó. Levantou-se de uma vez e a guiou para o campo perto das árvores onde as ervas estavam. Ambos começaram a colher. Ele tinha um físico que parecia fraco, mas era surpreendentemente ágil e forte. Não é porque a maior parte das pessoas acredita que algo é o certo que ele o é, comenta a senhora enquanto colhiam. O viajante escutava com atenção. Principalmente as pessoas que mais conduzem todo esse ódio. Tendem a ser aquelas que mais sofreram por ele, pois é justamente o que elas aprenderam de como o mundo funciona. Mas é justamente nesses momentos que somos postos à prova. O viajante observou intrigado, mas esperou ela continuar. Já estavam bastante sujos de terra. Esse ciclo do ódio é vicioso e altamente atraente. É muito fácil simplesmente cair nele, mas ele só causa dor e sofrimento, inclusive para quem executa o ódio. Ninguém que mata consegue sentir-se em paz de verdade. Continua ela. Então, o que fazer? Pergunta o viajante. Sentia lágrimas em seus olhos. Havia passado por muito sofrimento. Acredito que é o mesmo que esse alguém fez por você, fala ela. O viajante virou o rosto surpreso, mas ela estava concentrada com uma erva que estava difícil de se retirar. Não, eu não leio sua mente, comenta ela rindo. Porém, consigo sentir que as ações de alguém viraram o seu mundo do avesso, não é mesmo? O viajante estava surpreso. Ela estava completamente certa. Lembrou-se das palavras daquele sujeito que havia poupado sua vida e a de seus familiares. Era um dia cinzento no qual estavam se preparando para executar um plano cruel. Ele era contrário àquilo tudo, mas sua opinião era irrelevante ali. Porém, ele chegou e impediu sua família de cometer horríveis atrocidades. Os expulsou daquele lugar e então percebeu que o viajante havia sido deixado para trás. Por que eles te deixaram? Perguntou ele com a voz séria. Observava-o temeroso. Ele parecia poderoso e ao mesmo tempo tão sereno. A voz do abandonado acabou sendo meio fraca. Não nasci com os mesmos ideais que eles. Me considero um fraco por não desejar a morte para aqueles que não são como nós. Tampouco desejo estar com eles também. Falou o viajante em seu passado. Soava amargurado. Ele então estende a mão para que o mais jovem pudesse se levantar. Hesitantemente, acabou aceitando. Os olhos do mais velho transmitiam muita confiança. Você agora tem a chance de encontrar uma nova vida. Seja aquele que você deseja ser. Viva de maneira plena. Fala ele firme.
O viajante em seu passado demonstrava surpresa com as palavras do desconhecido. Então ele se vira e começa a caminhar na outra direção. Por que não matou eles? Pergunta aflito para o desconhecido. Ele então para e olha para trás, com a expressão séria. A resposta parecia implícita em seus olhos faiscantes. A morte não é a solução para tudo. Tragédias podem ser evitadas com uma simples conversa. Não mato dragões só porque são dragões. Disse ele simplesmente. Então me pergunta sorrindo. Qual o seu nome, jovem? Seleno. Disse o viajante em seu passado, sem acreditar no que estava fazendo. Nunca alguém havia perguntado o seu nome, e muito menos ele esperava dizê-lo para alguém que não fosse um dragão. Qual o seu nome, humano? Ele então ri e fala quando já ia indo embora. Sigur! Espero que possamos nos reencontrar algum dia e beber alguma coisa. Despede-se assim o herói dos rumores, o qual muitos acreditam ser apenas um mito. Selena então volta para o momento em que estava colhendo ervas com a senhora, percebendo que ela o estava encarando com um sorriso carinhoso. Ah, me desculpe. Acabei perdido em pensamentos. Desculpa-se anicorado. Não. Ela negou com a cabeça sorrindo. Não precisa se desculpar. Você precisava revisitar essa situação. Foi esclarecedor, não? Seleno refletiu e realmente parecia agora mais leve. Aquele sujeito, Sigur, abriu seus olhos sobre esse mundo. Sim, mas me pergunto, o que eu faço agora? Pergunta o viajante receoso. Ansiava tanto pela liberdade e agora que encontrou não sabe o que fazer com ela? Fala divertida e dá uma risadinha ao perceber o viajante ficar envergonhado. Não precisa se envergonhar. Isso é natural. A liberdade é o desejo máximo de todo ser. Mas ao mesmo tempo, ela é assustadora quando se consegue. Pois você se torna o senhor de seu próprio destino. Selena olhou em seus olhos. Teve a impressão de que ela dizia tudo aquilo por experiência própria. Não sei ao certo o que quero, mas sei o que não quero. Não quero dar continuidade a esse ódio que todo mundo quer normalizar e perpetuar. Disse ao viajante. Ele parecia frustrado com tudo o que vira até então. A senhora então lhe deu um abraço. Um quente e eterno abraço. Seleno não soube como reagir. Nunca tinha recebido um daqueles. Apenas retribuiu, tentando não fazê-lo muito forte. Você tem uma linda alma e boas intenções. Espalhe essas intenções com pequenos gestos de amor por onde passar. Não deixe que a raiva lhe contamine, pois é com um pouco de amor, aqui e ali, que conseguiremos mudar a ordem deste mundo. Fala ela. Sua voz soava muito serena e carinhosa. O viajante acabou sentindo seus olhos úmidos de lágrimas que desciam em profusão. Soluçava pelo aconchego que recebia. Estava muito feliz. Isso. Solta tudo que você carrega aí dentro. Fala ela dando uns tapinhas nas costas dele. Ele então sai do abraço, dando uma risada e enxuga suas lágrimas. Já sentia muito carinho pela senhora que estava à sua frente. Obrigado. Qual o seu nome, senhora? Pergunta Seleno curioso. Meu nome é meio complicado, mas todos me chamam de Bruxa Yaga. Fala ela dando risadinhas. E o seu, jovem viajante? É Seleno. Fala ele sorrindo. Estava pensando agora. Posso fazer uma pergunta, senhora? Pergunta ele um pouco hesitante. Claro! Enquanto isso, vamos indo. Preciso de ajuda para levar essas ervas para a cabana. Disse ela animadamente. Selena assentiu para ela, pegando então as ervas que ela também carregava. Não queria que ela tivesse que fazer esforço. Antes de prosseguir viagem, a senhora me aceitaria como discípulo? Gostaria de aprender a usar as ervas para ajudar as pessoas. Pergunta Selena interessada. Ela olhou serena e voltou seu rosto para a frente. Não é preciso perguntar. Você já é. O que acha que estava fazendo agora? Disse ela. Riu ao ver a surpresa dele. Comigo é assim. Antes que você perceba, já moro em minha casa.
Vou te transformar em um sábio bruxo para que possa espalhar felicidade por todo esse continente. Celeno riu do discurso da bruxa Yaga, mas estava animado. Tinha encontrado um objetivo e daria tudo de si para realizá-lo. Quem sabe assim conseguiria algum dia encontrar o herói que havia lhe salvo. E aí, curtiram a história? Bastante. Eu sou o Alexandre e temos várias histórias assim todas as quartas às 8 da noite, hein? Então, não deixem de conferir toda semana nesse canal. Então, pessoal, eu peço que compartilhem esse vídeo para que todas as pessoas também possam conhecer essa história. O último vídeo vai estar aqui no cardzinho em cima, então não deixem de conferir, hein? Então é isso, pessoal. Até a próxima!